Atenção para as alterações no Código de Trânsito Brasileiro, que entrarão em vigor no dia 12 de abril de agora 2021. A Lei 14.071 traz profundas alterações no CTB, Código de Trânsito Brasileiro. Vou elencar aqui 4 alterações que se referem à documentação dos veículos. A primeira alteração trata da extinção da necessidade do laudo CSV, que é o Certificado de Segurança Veicular, emitido por empresas credenciadas do Inmetro para os veículos blindados. Ou seja, apesar da blindagem ser uma alteração de característica do veículo, não é mais necessário fazer a vistoria do Inmetro e ter o laudo CSV para o licenciamento do carro blindado. As demais alterações de características dos veículos continuam com a exigência do laudo CSV. Excluiu-se a necessidade apenas dos blindados. A segunda alteração diz respeito às campanhas de chamamento de consumidores, mais conhecido como recall. Então vamos lá. A definição de recall é a forma pela qual um fornecedor vem a público informar que o seu produto ou serviço apresenta riscos aos consumidores. No caso dos veículos, é a forma como as montadoras comunicam aos proprietários que determinado veículo pode conter um componente defeituoso que colocará em risco o motorista e seus ocupantes. Dessa forma, a montadora chama o seu cliente para a troca ou conserto do componente, sem nenhum ônus, ou seja, totalmente gratuito. Esse chamamento se dá por carta, contato telefônico e divulgação na mídia. No caso dos veículos, tanto o chamamento como o comparecimento são obrigatórios, ou seja, a montadora é obrigada a chamar o consumidor quando identifica algum componente que possa colocar em risco a vida do motorista e ocupantes. Da mesma forma, o proprietário é obrigado a comparecer ao chamamento para o conserto. Até então, não existia penalidade para o proprietário. O que acontecia era a inclusão no campo de observações do documento do veículo uma mensagem de recall em aberto. A partir de 12 de abril, com a entrada em vigor das alterações no CTB, o proprietário que não cumprir o recall ficará impossibilitado de licenciar o veículo no ano subsequente, até que comprove que cumpriu com o chamado do recall. E aqui vou deixar para você uma dica. Para saber se um veículo tem chamado de recall, consulte no site do Denatran ou no site da própria montadora. Terceira alteração. Lembrando que estou relatando apenas as alterações relativas à documentação dos veículos. Alteração na comunicação de venda. O CTB obriga o vendedor do veículo a comunicar a venda. Essa obrigação sempre existiu, apesar de muitos acharem que é opcional. Antes, o prazo para comunicação de venda dado para o vendedor era de 30 dias após a venda. Agora, a nova redação do CTB fala que, após os 30 dias, a quem o novo proprietário tem direito de providenciar a transferência, caso o mesmo não o faça, ou seja, não transfira o veículo para o seu nome, o antigo proprietário, ou seja, o vendedor, tem até 60 dias para comunicar a venda do veículo através do envio de cópia autenticada do CRV ou ATPVE preenchido, assinado com firma reconhecida tanto do comprador quanto do vendedor, ou
comunicar a venda por meio digital regulamentado pelo CONTRAN. E aqui cabe uma observação. Fazendo a interpretação da lei, vemos que o prazo de comunicação de venda foi ampliado para até 90 dias após a venda, pois o texto da nova redação diz, abre aspas, expirado o prazo previsto no parágrafo 1º do artigo 123 deste Código, que dá 30 dias para que o veículo seja transferido, sem que o novo proprietário tenha tomado as providências necessárias à efetivação da expedição do certificado de registro de veículo, ou seja, traduzindo, sem que o novo proprietário tenha transferido, o antigo proprietário deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, leia-se DETRAN, no prazo de 60 dias, ou seja, o comprador teve 30 dias, agora o vendedor tem 60, enviar a cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e reincidências até a data da comunicação. Ou seja, o que eu fiz aqui foi uma leitura de parte da nova redação do CTB. Resumindo, expirado o prazo de 30 dias, o CTB dá mais 60 dias para que o antigo proprietário, ou seja, vendedor, providencie a comunicação de venda de veículo. A quarta e última alteração relativa a documentos é a alteração da infração para a falta de transferência de propriedade dentro do prazo de 30 dias. Antes, a famosa multa por recibo vencido era uma infração grave com valor de R$ 195,23. Com a nova redação, essa infração passa a ser considerada média e com o valor de R$ 130,16. Recapitulando então as alterações mencionadas neste vídeo. Estão, primeiro, a alteração no recall, que agora vai bloquear o licenciamento do veículo que não tiver comparecido ao chamamento da montadora, ou seja, não tiver feito o recall. Segundo, carro blindado não necessita mais de laudo CSV para o licenciamento. Terceiro, o prazo de comunicação de venda foi ampliado de 30 para 90 dias. E quarto, a multa de recibo vencido foi reduzida de grave para média, passando de R$ 195,23 para R$ 130,16. Além dessas 4 alterações trazidas por mim aqui hoje, a Lei 14.071 promoveu diversas outras alterações no CTB, como prazos e pontuação na CNH, circulação com faróis em rodovias, uso de cadeirinha de crianças, dentre outros. Fique atento e aguardo você aqui na próxima semana em minha coluna de dicas e informações da página Vendedor de Automóveis do Facebook.